Bom dia! Bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Café com Lipedema. Para você que está assistindo ao vivo ou para você que vai assistir a gravação, vamos lá. Hoje eu trouxe um tema bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre os benefícios da dieta cetogênica no tratamento do lipedema, tá? Então hoje vai ser bem interessante, porque agora que a gente já deu muita explicação no que é o lipedema, enfim, agora que a gente já entrou nessas questões, nós vamos começar a detalhar para poder ajudar vocês de qual forma, né? De que forma, como que a alimentação pode ajudar vocês a tratar o lipedema, tá bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Jéssica. Bom dia, Estela. Vamos falar de cetogênica hoje? Vamos conversar de cetogênica? Então, vamos lá. Para quem ainda não conhece o programa, esse é o 5º episódio de uma série de lives que eu vou fazer, o nosso Café com Lipedema, onde a gente vai trazer aí soluções. A gente vai trazer soluções para quem tem lipedema, relacionando com sempre a alimentação e os benefícios no lipedema. Hoje a gente vai falar de uma dieta que tem muita controvérsia. Oi, Leléo, bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma dieta que tem muita controvérsia, mas eu trouxe embasamento científico para mostrar para vocês que ela é muito efetiva no tratamento do lipedema. Lembrando que eu não estou falando de estética, a gente está falando de tratar uma doença do tecido adiposo. Uma doença do tecido adiposo, do tecido gorduroso. Fique bem claro isso, hein? Não é para todo mundo sair, eu quero emagrecer, eu vou fazer cetogênica. Tem indicação para ser feita, tá? Então, para quem entrou aí pela primeira vez, que não me conhece, meu nome é Josefa Borges, sou nutricionista clínica e também sou paciente de lipedema, tá? Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre a cetose. Então, assim, a gente sempre vai ter que fazer uma reflexão e lembrar que nós estamos falando de uma doença que acomete o tecido gorduroso, que ela é caracterizada pela desproporção do depósito de gordura, do acúmulo de gordura no corpo. E essa desproporção, ela causa dor, causa fibrose, causa inchaço, causa edema estático, que é a pressão, o peso nas pernas no final do dia. Ela causa dificuldade de se movimentar, então a longo prazo, quando não tratada, a progressão da doença afeta a mobilidade do paciente. Então, nós estamos falando de uma doença séria que precisa ser falada, porque quando não tratada, a progressão da doença traz, assim, inúmeros prejuízos para a saúde em geral, tá bom? É uma doença, gente, que acomete 11% das mulheres. Então, só no Brasil a gente está falando de mais de 5 milhões de mulheres que têm lipedema e não sabem que tem. Então, importante frisar que elas nem sabem que tem lipedema. Então, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização primeiro, para elas poderem entender que elas podem ter a doença e começar a tratar. Então, tem todo um trabalho ainda de conscientização, porque essas mais de 5 milhões de mulheres, elas não sabem que tem lipedema, porque elas acreditam que tem obesidade, tá bom? E se a gente pensar nessas 5 milhões de mulheres, nós estaríamos falando aí mais ou menos de 2,5 milhões de mulheres com lipedema com sobrepeso ou obesidade associada. Como eu falo para vocês, ter um lipedema não quer dizer que você está com sobrepeso ou obesidade, mas ter obesidade ou sobrepeso associado ao lipedema piora muito a progressão da doença. Então, eu tenho pacientes que estão no peso certo, não têm sobrepeso e têm lipedema, e tem também a maioria das pacientes que têm lipedema e estão acima do peso. Então, a gente tem sempre que tratar essas duas vertentes. Uma paciente que não tem sobrepeso, ela não precisa emagrecer, ela só precisa desinflamar. Uma pessoa que tem sobrepeso associado ao lipedema, é fundamental o emagrecimento, porque o excesso de peso, o sobrepeso aumenta os níveis inflamatórios no corpo dessa paciente, consequentemente isso vai piorar demais o lipedema, tá bom? Agora, vamos falar de uma dieta que ela tem muita controvérsia.
tá? Mas assim, gente, sem mimimi, vamos falar o que é real, o que funciona, tá? A dieta cetogênica. Todo mundo já ouviu falar da dieta cetogênica, porque todo mundo que quer emagrecer rápido pensa em fazer dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela foi escrita, foi estudada e aplicada a primeira vez mais ou menos em 1920 para pacientes com epilepsia. Porque uma diminuição, um controle na quantidade de glicose, de uma certa forma, diminuía a excitabilidade do cérebro. Então, deixava o cérebro menos excitado e, através de alguns mecanismos, isso trazia benefícios em quem tinha epilepsia que não era controlada. Então, a gente não está falando de uma dieta, então eu vou tirar o carboidrato porque o carboidrato emagrece. Não, é uma dieta que realmente tem embasamento científico, tá? Então, o que é a dieta cetogênica? É uma dieta onde o seu consumo de carboidrato, ele é muito reduzido. Então, para vocês terem uma ideia, hoje uma dieta normal, ela tem de 45% a 65% das calorias advindas de carboidrato. Quando a gente está falando de uma cetogênica, a gente está falando de 10% a 15% no máximo de carboidrato. E se a gente for falar de gramas, uma dieta aí de uma cetogênica, ela tem que ter no máximo 20 gramas de carboidrato. No máximo 20 gramas de carboidrato. Então, se você pegar um pão você já não pode comer, porque o pão já estourou a quantidade de carboidrato da dieta. Entendeu? Então, por que ela é controversa? Porque aí todo mundo entra naquela questão, mas então eu não posso comer pão? Então eu não posso comer uma fruta que ela tem mais frutose porque tem glicose? Gente, nós estamos falando de uma dieta para um tratamento de uma doença. Então, vocês têm que olhar a dieta como se fosse um remédio. Né? Quando a gente está doente, a gente não vai lá e toma um remédio para melhorar. Se você lê a bula, enfim, né? Mas você vai lá e toma um remédio. Então, se eu tô falando que a gente vai ter que tirar a fonte de carboidrato, é porque vai trazer benefícios para essa paciente. Então, uma dieta onde você consome até 20 gramas de carboidrato no máximo, ela é uma dieta extremamente restrita, mas que ao mesmo tempo vai trazer benefícios. Então, você não vai poder comer, e aqui eu tô falando que, oi, Mi, bom dia, tudo bem? E aqui eu tô falando de não poder mesmo, então você não vai poder comer nada de carboidrato. E quando eu falo de carboidrato, eu tô falando de pão, eu tô falando de macarrão, eu tô falando de arroz, de batata, tubérculos, né, raízes. Eu tô falando de frutas. Sim, eu tô falando de frutas. Frutas não são saudáveis, são extremamente saudáveis. Mas a intenção da cetose, da dieta cetogênica, é que o paciente entre em cetose, libere corpos cetônicos, então ele tenha um benefício na saúde do tecido adiposo. Então, fruta é benéfico, mas fruta tem frutose e glicose. Então, a gente está falando de uma questão específica. Fruta no dia a dia é muito bem-vindo, mas nós estamos falando de um tratamento de uma doença do tecido adiposo, tecido gorduroso, tá? Então, é uma dieta restrita sim, você só consome 20 gramas de carboidrato por dia, mas ela traz inúmeros benefícios. E aqui eu tô falando a questão do lipedema, mas tem estudo que mostra na questão de outras doenças como depressão, epilepsia, enfim, tá? Mas a gente vai trazer aqui essa questão do lipedema, tá bom? Então, não quero dizer aqui que fruta, que pão, que não dá para emagrecer comendo isso. Eu tenho paciente que ele não tem, essas pacientes não têm lipedema, então elas comem pão, elas comem arroz, macarrão e emagrecem da mesma forma. A gente tá falando de uma questão diferente. Então, se a cetogênica, ela visa a redução da glicose na corrente sanguínea, a gente precisa entender o efeito da glicose no tecido adiposo do paciente com lipedema, porque senão não vai fazer sentido tirar. E por que eu vou explicar para vocês isso? Porque é difícil quando a gente pensa assim, eu não posso comer carboidrato. A gente vai ter que entender por que você tem que reduzir o carboidrato. E essas 20 gramas de carboidrato, é importante frisar que ela vai vir só de algumas frutas. Então, a gente tá falando assim de limão, de morango, né? São frutas que têm quase zero de carboidrato. E a gente tá falando de alguns vegetais. Então, brócolis, repolho, uma abobrinha, alguns desses vegetais são toleráveis, tá? Mas a grande maioria que a gente tá acostumado a comer não dá pra comer, porque a gente vai extrapolar ali a questão da quantidade de glicose. Então, qual que é a relação da ingesta aumentada, né, dos níveis aumentados de glicose no meu tecido adiposo, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um aumento de glicose,
automaticamente eu tenho uma hipertrofia do tecido adiposo. Então, vamos lá, a célula de gordura ela tá pequenininha, aí eu tenho um excesso de glicose, um aumento de glicose, essa célula ela sofre hipertrofia, e é a hipertrofia que vocês estão imaginando mesmo lá da musculação, de aumentar. Hipertrofia na musculação não é aumentar o músculo, hipertrofia no tecido adiposo nada mais é do que aumentar o volume desse tecido adiposo. Quando imagina a célula, tudo assim, né, separadinha, por quê? Porque ali entre as células, a gente tem vasos, né, a gente tem a corrente sanguínea que passa ali. Aí você imagina esse tecido adiposo hipertrofiado. Então, ele está hipertrofiado, ele começa a se juntar. Se ele se junta, se ele começa a ficar todo espremidinho ali, uma célula na outra, um adipócito no outro, eu tenho a hipófise. E o que é a hipófise? Deficiência de oxigênio. Então, olha como é sério isso. O meu tecido adiposo, ele está tão hipertrofiado que eu tenho deficiência de oxigênio, porque os vasos sanguíneos, eles estão suprimidos ali, certo? Se eu tenho ali uma deficiência de oxigênio, só para vocês conseguirem visualizar e raciocinar comigo de uma forma mais fácil. Vamos imaginar, quando criança normalmente tem mania de amarrar alguma coisa no dedo, apertar. O que acontece? Não vai ficando roxo? Vai faltando oxigênio, porque você está comprimindo a corrente sanguínea, não está indo. A corrente sanguínea, o sangue, ele leva oxigênio. Se eu tenho uma deficiência nessa circulação, eu vou ter uma menor quantidade de oxigênio no local. Se eu deixar esse dedinho preso ali, o que vai acontecer? Necrosa, morre. Então, eu tenho um tecido fibroso ali, tá? Então, quanto maior a hipertrofia na minha célula, no meu adipócito, maior vai ser essa possibilidade de necrose, de fibrose, por uma deficiência de oxigênio, tá? Uma hipófise que a gente fala. E aí, naturalmente, se eu vou ter essa deficiência de oxigênio ali, tá? Se esse tecido adiposo ele é necrosado, eu tenho uma alteração no estrogênio. E vocês sabem que o estrogênio é um hormônio que ele está diretamente relacionado com o lipedema, tá? E se eu tenho essa deficiência do estrogênio, eu vou ter um aumento, tá? De um mediador inflamatório no meu tecido adiposo. Esse mediador inflamatório, ele vai liberar mais inflamação ainda no tecido adiposo do lipedema. Então, ele vai piorar o lipedema. Entendeu? Eu acho que tá dando pra vocês entenderem mais ou menos o raciocínio. Então, essa necrose no tecido adiposo, ela desencadeia, resumindo, uma inflamação no tecido adiposo, tá? Do lipedema. Então, essa é a cascata que o aumento de glicose, o excesso de glicose vai fazer no meu tecido adiposo. E por isso eu tenho uma resposta melhor quando eu tiro ou diminuo fortemente a quantidade de glicose no paciente com lipedema. Porque eu não vou ter hipertrofia do tecido adiposo. Se eu não tenho hipertrofia do tecido adiposo, eu não tenho a necrose, a fibrose do tecido adiposo. Se eu não tenho a necrose, eu não tenho ativação de mediadores inflamatórios, eu não tenho inflamação nesse tecido adiposo com lipedema. Entendeu? Então, por isso que a cetogênica, ela vai trazer benefício sim para o paciente com lipedema, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, quando a gente está falando de uma dieta que ela vai ser restrita, você precisa ter humor, você precisa ter disposição, você precisa ter concentração, porque senão você vai desistir. Então, qualquer sentimento de tristeza, qualquer sentimento depressivo, qualquer sentimento de ansiedade pode atrapalhar o processo da dieta, porque ele vai te fazer parar no meio do caminho. E aí, agora que entram os benefícios da cetose, eu vou explicar alguns para vocês. Então, se a gente falar na relação depressão, oi Morgana, bom dia, na relação de depressão, ansiedade, enfim, quando a gente faz uma dieta cetogênica por alguns mediadores ali cerebrais, a gente tem um aumento de humor, uma melhora de interação social
E tudo isso faz com que você consiga manter a dieta a longo prazo. Então não é só fazer dieta, você precisa estar bem para fazer dieta. Você precisa estar disposta, você precisa estar feliz, porque se você não estiver feliz, você não vai fazer. E tem estudo que mostra que a cetogênica, ela consegue mediar esses estímulos cerebrais. Exatamente, a Mi faz cetogênica, mais disposição. Se você tem mais disposição, Mi, você consegue seguir a dieta. Porque quem faz dieta, uma dieta que você acorda cedo, não tem energia, você tá fraco, você tá triste, você tá infeliz, você não consegue manter. Então, o tratamento do lipedema, ele não está relacionado simplesmente com pegar a dieta e fazer. Ele tem que estar relacionado com o seu estado de espírito, seu estado de humor. Não é só o estado físico, é o estado mental também. Porque é aqui que vai fazer você conseguir seguir o tratamento adiante, entendeu? Basicamente isso. Outro ponto, nossa, esse aqui é super interessante, né? Então, uma das maiores queixas do paciente com lipedema é dor. Mi, fala aí da sua dor, né? É dor, a gente sente muita dor na perna, a gente tem um tecido fibroso, né? Então, a gente tem dor porque a gente tem inflamação. Quando você corta e inflama o dedo, não dói? Então, a gente tem uma inflamação e causa uma dor crônica, tá? Então, quando a gente tem uma dieta baixa em carboidrato, a gente tem, consequentemente, uma diminuição da dor, tá? E o que acontece? Uma dieta baixa em carboidrato, ela diminui a excitabilidade do cérebro, consequentemente, diminui a sua sensibilidade à dor, tá? Então, ó, eu faço uma dieta onde eu tenho menos dor. Se eu tenho menos dor, vai ser mais fácil para eu conviver com o lipedema, tá? Outro ponto importante é que quando a gente bloqueia a glicose, isso aqui é interessante, ó, reduz a inflamação e aumenta os níveis, tá? De um analgésico natural que a gente tem, que é a adenosina. A adenosina nada mais é que um analgésico natural. Então, uma redução de glicose, ela aumenta os níveis de adenosina. Então, é como se você tivesse um analgésico natural. Analgésico é para quê? Para dor. Então, se você tem um aumento crescente de adenosina, você vai sentir menos dor. Entendeu? Bem interessante, né? Outra queixa que a gente tem muito grande com relação ao lipedema é o edema, o inchaço. Então, a gente tem uma fragilidade capilar, tá? A gente tem uma deficiência na nossa circulação ali e os vasos linfáticos, eles não fluem muito bem. Então, a gente tem um acúmulo de líquido, esse acúmulo de líquido, ele causa o edema, o inchaço, que é aquele volume, que a gente tem as pernas, os braços mais volumosos. Isso incomoda muito, não falando só esteticamente, mas em questão de desconforto. Porque tem o edema orostático, que é o peso, que esse líquido, ele causa um peso, uma sensação de peso nas pernas também, tá? Mas, assim, incomoda. Quem que gosta de ficar inchada? Ninguém. Incomoda muito. Quando a gente tem uma dieta com baixo carboidrato, mas, ó, presta atenção no que eu vou falar. A gente tá falando de uma dieta, uma cetogênica, com baixo carboidrato, mas que ela é bem orientada, ela é bem formulada. Por quê? Se eu pego uma dieta cetogênica, então a dieta cetogênica eu preciso tirar o carboidrato. Eu tiro o carboidrato. Mas ao contrário disso, eu coloco embutido, eu coloco presunto, eu coloco salsicha, essas coisas que não tem carboidrato, eu não vou ter benefícios nem na inflamação, muito menos no edema. Porque esse tipo de alimento, o que ele tem? Sódio. Ele tem sódio. Então, não adianta eu querer fazer uma cetogênica cheia de sódio e esperar que o meu edema vá melhorar. Ele não vai melhorar, tá? Agora, quando a gente faz uma cetogênica, que ela é bem formulada e você consegue diminuir os níveis de sódio, automaticamente a gente consegue diminuir esse excesso de líquido que tá ali no tecido adiposo. Automaticamente, o volume vai diminuir. Então, não dá para sair comendo qualquer coisa. Tá? A gente tem que ter uma atenção nesse sentido. Então, um consumo baixo, sim, de carboidrato, de glicose, ele traz uma redução desse excesso de líquido no tecido adiposo, tá? Então, consequentemente, o volume diminui muito. Por isso que quando a gente faz uma cetogênica, é perceptível nos primeiros dias o volume. Não é que você sobe na balança, nem deu tanta diferença, mas o volume do tecido adiposo, do tecido doente ali onde você tem o lipedema, ele dá uma murchada,
porque a gente consegue reduzir o edema. Outro ponto importante, é uma queixa assim, né? Tá relacionada com a dor também, né, gente? É a fibrose, o tecido fibroso, que ele é causado lá pela hipófise, né? A falta de oxigênio. Uma dieta baixa em carboidrato, ela também está relacionada com ou a diminuição do tecido fibroso, tá? Então, ou é a diminuição do tecido fibroso, ou até mesmo a inibição de formação de fibrose, tá? Tem essa relação por conta da adipomectina, que é um hormônio, tá? Que ele é mediador do tecido adiposo. Então, você consegue ter esses benefícios também. Então, assim, se a gente for resumir, se a gente estiver falando de uma doença, né? Que ela é causada justamente no tecido adiposo, se você encontra uma dieta que ela consegue melhorar a saúde do tecido adiposo, ela vai trazer benefícios pra gente, tá? E benefícios significativos mesmo. Então, assim, mas tem aquela questão. É uma dieta restrita, eu não posso comer pão, eu não posso comer isso. Sim, é uma dieta restrita sim. Mas a gente está falando, vamos mudar a frase. Então, ao invés de falar dieta, vamos falar dietoterapia, que é o que a gente faz com alimento. Terapia alimentar. É você tratar uma patologia através da alimentação. Então, tem a parte medicamentosa, vai ter a parte também da alimentação. Então, olha quantos benefícios eu consegui trazer aqui para vocês da dieta cetogênica pro tratamento do lipedema, tá? Agora, por que eu sempre falo? Eu vou até virar para mostrar para vocês. Eu até circulei para não deixar de falar isso aqui para vocês. Por que eu vou sempre falar e explicar para vocês aceitar a doença? Porque se eu aceito que eu tenho uma doença, eu tenho uma condição de saúde que não tem cura, mas que tem tratamento, e o tratamento ele consegue me trazer uma melhora na qualidade de vida, vai ser mais fácil aceitar que eu não posso comer pão. Vai ser mais fácil entender que eu não posso com açúcar, que eu não posso tomar bebida alcoólica. Porque primeiro eu aceito a doença, depois eu busco tratamento. Quando você vai tratar a doença, mas você não aceitou ainda, você não vai conseguir seguir a dieta. Porque tudo vai ser motivo para sair da dieta. Então, gente, qualquer tratamento que a gente vá fazer, eu tô falando de lipedema, mas que seja outra doença, que você dependa de uma mudança na sua alimentação, você precisa aceitar a doença. É igual diabetes. Se você não aceitar a diabetes, você vai ficar só tomando remédio e cada vez aumentando dose de insulina e continuar comendo de tudo. Mas se você aceita a doença e entende que você não quer ficar dependente de remédio, de aplicações de insulina pro resto da vida, você vai lá na raiz, você vai lá na sua alimentação melhorar ela. Entendeu? Então, é difícil fazer uma dieta restrita quando a gente está rodeado de coisas palatáveis, alimentos gostosos que dão prazer, dão aquela sensação rápida de prazer. Mas aqui a gente está falando sobre tratar uma doença que é progressiva e que a longo prazo ela traz inúmeros prejuízos, eu tô falando de inúmeros prejuízos para a nossa saúde e principalmente para a nossa mobilidade. Então, é muito difícil aceitar que você não pode comer mais pão. E, gente, aqui a gente tá falando de uma doença que você vai ter que seguir uma dieta, que é uma dieta que, sabe, não é a dieta que funciona para todo mundo. É a dieta para você que tem lipedema. E você que tem lipedema, a sua aceitação ela tem que vir no sentido de que você precisa compreender, né, primeiro, que as pessoas que não têm lipedema, elas conseguem emagrecer apenas fazendo déficit calórico. Então, esse déficit calórico, ele pode vir de qualquer forma. Então, você se alimenta bem, faz um déficit calórico, você come menos do que você precisa para manter seu peso, automaticamente você vai emagrecer, mas ali na sua dieta tem glúten, tem álcool, tem açúcar, e mesmo assim você está emagrecendo. Pro paciente com lipedema, isso não funciona. Pro paciente com lipedema, eu sei que é doído falar, dói em mim, dói ouvir, mas o paciente com lipedema, ele não é aquele paciente que ele vai poder seguir a dieta de segunda a sexta e sábado sair para tomar uma cerveja, porque vai piorar o lipedema dele. Porque tudo que inflama ele piora o lipedema. Então,
colocar, experimentar um pedacinho, comer uma coisinha ou outra, você pode? Pode, mas você tem que ter consciência que isso vai travar o processo de emagrecimento, se for o caso do paciente com lipedema associado com sobrepeso ou obesidade. Você precisa entender que isso vai causar inflamação, que isso vai causar dor, vai trazer muitas dores também. Então, é fundamental você conseguir compreender com clareza como funciona a doença, o que te inflama e o que não te inflama. Porque se você não conseguir entender esses pontos específicos, você vai sempre dar um passo para frente, dois para trás. Porque aí você segue a dieta até sexta-feira, quando for sábado, você sai totalmente da dieta. Aí tudo que você desinflamou de segunda a sexta, você já inflama de novo. E, gente, eu tô falando de um prejuízo enorme. Eu tô falando de 5 quilos. Oi, Renato, bom dia! Saudade de você, tudo bem? Nossa, quanto tempo, hein? Precisamos marcar de encontrar. Eu tô falando de uma dieta onde se você sair, e tudo que eu trago para vocês é exemplo de pacientes aqui no consultório. Eu tô falando de uma dieta que se você sai dela por 2 dias, tô falando 2, 3 dias no máximo, você tem um prejuízo de 5 quilos na balança. Por quê? Porque se você inflama o seu tecido adiposo, ele hipertrofia. Lembra que a gente explicou isso? Então, você tem uma hipertrofia, você tem mais inflamação no tecido adiposo, você tem mais excesso de líquido, você tem edema, você tem inchaço. Então, você vai aumentar o tecido adiposo, porque você vai hipertrofiar ele. Entendeu? Então, assim, é muito sério, a gente precisa falar da conscientização, mas a gente não tá falando aqui só de estética, a gente tá falando da progressão da doença. Claro que a estética mexe com a gente. Tem a questão de autoestima, tudo isso influencia. Tá lá naquela questão que eu falei, da questão da depressão, da ansiedade, né, da socialização. O lipedema, ele atrapalha o sentido da nossa socialização. Você evita de ir numa praia, você evita de usar um shorts, né? Você não quer ser vista, você quer ficar mais apagada, né? Para que as pessoas não notem a sua doença. Mas, quando você consegue compreender, né, que ela, além da estética, né, o lipedema vai muito além da estética, tem essa questão da progressão da doença. Quando você compreender, é mais fácil tratar, é mais fácil aceitar que eu não posso comer pão, tá? E assim, eu tô falando de um modo geral. Eu tenho paciente que come carboidrato, mas carboidrato bom. Eu não tenho nenhum paciente que come pão francês e não inflama. Não tem, de verdade. Até hoje, olha que eu tenho muito paciente com lipedema. Até hoje não teve nenhum. Por quê? Porque a gente sabe que o glúten tem relação inflamatória com o paciente com lipedema. Não é para todo mundo. A gente está falando aqui do paciente com lipedema, tá? Então, é uma dieta individual, mas a gente consegue ter uma base do que pode ser inflamatório ou não para o paciente. Então, não adianta eu vir aqui explicar tudo que eu expliquei para vocês, todos os benefícios que a cetogênica traz, que estar em cetose, uma cetose terapêutica, né, uma cetose induzida, tudo que ela pode trazer de benefícios pro tecido adiposo, pro paciente com lipedema, se ele ainda não aceitou a doença. Então, ele precisa identificar, entender, aceitar, porque se ele não aceitar, ele não vai conseguir fazer cetogênica, ele não vai conseguir fazer anti-inflamatória, ele não vai conseguir fazer nada. Porque no final de semana tem uma festa, porque é aniversário, eu vou comemorar. E cada vez que ele põe na boca qualquer alimento que cause inflamação, ele está aumentando a progressão da doença. Eu sei que é difícil, mas assim, a gente tá falando, não está falando de um emagrecimento estético. A gente está falando de uma doença progressiva. Então, por isso que é importante ter consciência. Olha, às vezes tem pessoas que têm lipedema e elas não querem nem saber que tem, porque elas já sabem como que é o tratamento. Então, elas preferem ignorar o fato de ter lipedema, sem pensar no futuro, na progressão da doença, na dificuldade da mobilidade, na perda da mobilidade. Ela prefere, nesse momento, ignorar a doença. Então, eu ignoro a doença, é como se eu não tivesse lipedema, porque aí eu posso comer o que eu quero, posso beber, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso pensar em cuidar da minha saúde. Só que esse paciente, ele não está se vendo daqui 10, 15, 20 anos. Ele não está tendo uma visão de futuro. Porque agora pode ser que a dor não seja tão intensa, que ele tenha até, inclusive, acostumado com a dor.
Pode ser que o aspecto da perna dela não esteja legal, mas ela usa calça, ela não usa biquíni, ela não usa shorts, ela se priva de algumas coisas e pra ela tá tudo bem, ela já acostumou ser assim. Ela não sente falta, ela acha que ela não sente falta, né? Mas só que ela não tem uma visão de futuro da doença. Então, o lipedema, quando não tratado, ele traz inúmeros prejuízos para o paciente com lipedema. Então, por isso que é importante, não adianta ser cetogênica, anti-inflamatória, dieta do Mediterrâneo, qualquer uma que traga benefícios, que eu vou falar das outras também, não adianta ser nenhuma dessas se o paciente não aceitar a doença, porque se ele não aceitar a doença, ele não tem adesão à dieta. Se ele não tem adesão à dieta, ele não tem sucesso no tratamento do lipedema. É basicamente isso, tá bom? Bom, pessoal, hoje era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Para quem entrou no final, tiver interesse, volta, eu vou deixar gravada, assiste desde o início. Essa dieta que é, né, tão controversa, se fala tão mal dela, mas quando a gente busca embasamento científico, ela se mostra muito eficaz, não só no tratamento do lipedema, mas diversas outras patologias, quando muito bem indicada, quando muito bem formulada, não dá para sair fazendo cetogênica à torta direito, não dá para simplesmente cortar o pão, cortar o arroz, cortar tudo, né? Você precisa ter outras fontes, outros nutrientes ali, porque o nosso corpo é extremamente inteligente, a glicose é a nossa primeira fonte de energia, mas na falta da glicose, o nosso corpo vai buscar energia no tecido adiposo, na quebra do tecido adiposo, tá? Então, você vai conseguir sim ter energia, não tem essa de, nossa, eu não como pão, eu não como arroz, eu vou passar mal. Depende. Se ela não for muito formulada, com certeza você vai passar mal sim. Então, ela traz inúmeros benefícios para o tratamento da paciente com lipedema, é muito válido, mas antes de tudo a gente tem que trabalhar a aceitação, senão o paciente não consegue fazer, tá bom? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Hoje que a gente não começou às 8, começou às 8h20, mas o importante é sempre vir aqui, trazer informação para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, pode deixar no meu direct também, que eu sempre venho nas lives e vou sanando a dúvida de vocês, né? A minha intenção é sempre trazer para vocês uma melhor qualidade de vida e mostrar assim, as maravilhas que a alimentação pode fazer no tratamento com lipedema, tá? Eu tenho pacientes, graças a Deus, que estão assim, melhorando muito a qualidade de vida deles. Mas assim, além de trazer uma melhora, né, em relação ao lipedema, aos efeitos, às dores, os sintomas e os sinais, eu quero muito conscientizar. A gente precisa falar de lipedema, porque, inclusive, quem tá aqui, se puder compartilhar essa live quando, né, ela ficar salva, porque nós estamos falando de 5 milhões de mulheres com lipedema, mais de 5 milhões de mulheres com lipedema que não sabem que tem, e nós estamos falando, dessas 5 milhões, nós estamos falando de mais de 2,5 milhões de pacientes com lipedema que ainda têm obesidade associada. Então, essa paciente que tem obesidade, ela nem sabe que é lipedema, ela acha que ela só está acima do peso. Ela acha, eu não consigo emagrecer, eu tenho dificuldade. Mas se ela soubesse que quando ela descobriu o diagnóstico, quando ela descobrir a doença, né, o lipedema, ela não imagina a máquina que ela vai virar de emagrecer. Porque o lipedema, quando bem tratado, quando bem orientado, ele coloca o metabolismo para trabalhar de uma forma assim inacreditável. Mas enquanto a pessoa não descobre, ela não vai conseguir se beneficiar do tratamento. Então, por isso que é muito importante a gente falar de lipedema. Eu só falo de lipedema, eu vou no churrasco, eu tô falando de lipedema. As pessoas que convivem comigo já estão até acostumadas com isso. Porque é muito comum você estar em um lugar e pelo menos 2, 3 pessoas terem lipedema. Como eu falei, esses dias eu estava na minha casa, estávamos em 7. Eram 4 mulheres e 3 homens. 2 mulheres que estavam ali na mesa tinham lipedema, que era eu e mais uma. Então, é muito comum a gente ver à nossa volta pessoas com lipedema. Quanto mais a gente falar, mais a gente traz consciência para a pessoa, mais a pessoa vai suspeitar. Opa, peraí, será que eu tenho? Foi assim que eu descobri também. De tanto estudar, nossa, será que eu tenho? E tenho. E descobri que tenho e estou tratando e está dando muito certo. Então, quanto mais a gente falar de lipedema, mais consciência a gente vai trazer para essas pessoas. Elas vão poder se beneficiar do tratamento, da ajuda assertiva. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Que vocês tenham uma excelente sexta-feira, um ótimo dia de trabalho, um excelente final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos falar de lipedema, tá bom? Muito obrigada. Se tiverem dúvidas, pode mandar no direct, que nas próximas lives eu vou tirando a dúvida de vocês, tá bom? Mi, obrigada. Gisele, Angélica, Verônica,
Todo mundo que entrou aí, de alguma forma, participou, tá? Beijos, fiquem com Deus.